O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Santo Agostinho nos diz assim: aqueles que pararam de meditar sobre a eternidade, ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo. Santo Antônio Maria Claret, que era devotíssimo do coração imaculado de Maria, já prefigurando os 5 primeiros sábados, um bispo espanhol, missionário aqui na América Central, em Cuba, jesuíta, um homem santo, totalmente entregue às obras de piedade, um bispo de uma estirpe dos Santos Padres. Recentemente, final do século XIX, Santo Antônio Maria Claret, ele dizia assim: para buscarmos a salvação, precisamos ter a mente na eternidade, o coração em Deus e o mundo debaixo dos nossos pés. Nós vivemos numa cultura onde não se prepara a eternidade. Essa noite, quando eu fui deitar, fiz a oração das completas, me vinha aquele ensinamento de Santa Jacinta Marto, da pastorinha de Fátima: se os homens soubessem o que é eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Se os homens soubessem o que é eternidade, fariam tudo para mudar de vida. A primeira leitura da missa de hoje fala do anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O espírito do anticristo é que nega Jesus Cristo como o Senhor, como o Salvador, o único Deus verdadeiro, com o Pai e o Espírito Santo, que redime a humanidade. O espírito do anticristo não está só no paganismo. O espírito do anticristo
está nas religiões, nas religiões. Padre, o senhor está dizendo para nós que as outras religiões, elas são do demônio? Não é isso que o padre está dizendo, mas aonde Jesus Cristo não é o Senhor, ali tem uma veia anticrística. Isso pode ser nas religiões politeístas asiáticas, isso pode acontecer também no ambiente do islamismo e também no judaísmo. Dentro do judaísmo, que é a religião que Deus fundou sobre Abraão, Isaque e Jacó, em vista de Jesus Cristo, o judaísmo foi inundado pelo espírito do anticristo. Tanto é que até hoje os judeus não professam Jesus como Deus encarnado, que morreu e ressuscitou. Os judeus precisam de uma conversão, e a conversão dos judeus é o Messias que veio na carne, Jesus Cristo. O Islã, que professa um Deus somente, também precisa de uma conversão profunda. O protestantismo, que fala tanto do anticristo, eles têm um espírito de anticristo muito forte, porque negam a Eucaristia. E o que nega Jesus Cristo presente, vivo no altar, só pode ser o demônio. Lutero, o fundador do protestantismo, nos seus tormentos no fim da vida, isso está na sua biografia, o demônio apareceu para ele e disse: quem és tu, Lutero, para negar a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar? Os próprios demônios sabem que Jesus Cristo é o Senhor, por isso tremem. E Santo Agostinho, comentando a carta de São Tiago, Tiago 2,19, os demônios também creem, mas tremem. Santo Agostinho diz assim: se crês e não amas, assemelha-te aos demônios. E Nossa Senhora, vendo esta confusão geral no interior das religiões, vendo esta confusão geral, desta fumaça de Satanás que entrou na Igreja Católica, como disse o Papa São Paulo VI, Nossa Senhora, participando da glória da Trindade, já glorificada de corpo e alma, ela não hesita no seu amor de mãe, e também em nome da Santíssima Trindade, ela vem a essa terra, ela nos visita, ela vem de novo ensinar para nós o caminho da fé, da esperança e da caridade. Se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam tudo para mudar de vida. E nós católicos, nós precisamos cada vez mais assumir na nossa inteligência, na nossa vontade e no nosso serviço a Deus, esse mistério da reparação. Porque quando esse espírito maligno do anticristo adentra as fileiras do catolicismo, Santa Hildegarda de Bingen já dizia isso. Santa Catarina, Beata Catarina Emmerich também dizia isso, que o anticristo ele vai se espreitando nas fileiras dos bispos, dos cardeais, dos sacerdotes e dos consagrados, para confundir todas as coisas. E Nossa Senhora, que é a mulher vestida de sol, aquela que esmaga a cabeça soberba, mentirosa, sedutora de Satanás, ela apareceu em Fátima, para destruir as obras do anticristo. O seu triunfo, o triunfo do coração imaculado é maravilhoso, mas para que aconteça o triunfo, Nossa Senhora quer um punhado. Punhado aqui é um jeito de falar, uma expressão, é um vocábulo, é um pequeno resto, um shear. Precisa de uma estirpe de verdadeiros católicos, eliáticos, como São João Batista, como o profeta Elias, como São Pedro, São Paulo, como São Luís Grignon de Montfort, como São Maximiliano Kolbe, como São Pio de Pietrelcina, São João Paulo II, Santa Teresinha,
Santa Gema Galgani, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, homens e mulheres como os pastorinhos de Fátima, famílias como a família Martin, São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, precisa de um pequeno resto formado no coração imaculado de Maria, que se alimenta do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebe os dons do Espírito Santo, que cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 1,37. O arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria: para Deus nada é impossível. Marcos 9,23. Tudo é possível àquele que crê. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Zacarias 1,3. Volte-se a mim e eu me voltarei a ti. Nossa Senhora está voltada a nós. Ela está com os seus olhos em cada um de nós, como ela fez nas bodas de Caná. João 2,5. Fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está a santa escravidão de amor. E o que Deus quer de nós é a reparação dos 5 primeiros sábados, a reparação das 9 primeiras sextas-feiras. Padre, o que é reparação? É amar por quem não ama, é esperar por quem não espera, é crer por quem não crê. É o que o anjo de Portugal ensinou para os 3 pastorinhos, 1 ano antes das aparições em Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Fica claro para cada um de nós que para a humanidade continuar respirando nestes tempos finais, nestes tempos que precedem o triunfo, nós vamos precisar de células vivas. E essas células vivas do corpo místico de Cristo são os consagrados a Nossa Senhora. São aqueles que têm um profundo amor ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Lucas capítulo 18, versículo 8. Será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, encontrará fé sobre a terra? Deus precisa de um pequeno resto fiel. Nesta Santa Missa, queremos Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, comungar, receber Jesus, o teu corpo e o teu sangue, alma e divindade. Olhar para o coração imaculado de Maria, tão ultrajado por heresias, por mentiras, infidelidades, dentro e fora da igreja. Não somos mais do que ninguém, como diz São Paulo a Timóteo. Somos de todos os homens, eu, o primeiro, o mais pecador, vermezinho, miserável que sou, o último dos últimos. São João Batista está dizendo que ele não é digno de desatar as sandálias de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos dignos de lamber o chão onde Jesus passou. Mas somos nós, pequenos nós, miseráveis nós, que Deus escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João 15:16, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Façamos o propósito de nós, de hoje, até o fim da nossa vida, não perder nenhuma primeira sexta-feira do mês. Não perder nenhum primeiro sábado do mês, porque eles são acompanhados de promessas riquíssimas, abundantes, tanto para a vida, quanto para na hora da morte e também na eternidade. Santo Afonso, e termino, Santo Afonso de Ligório diz assim: fica sabendo, ó cristão, o tempo em que passais diante do altar em adoração, numa vida eucarística e mariana, será de maior proveito para a vida, de maior proteção e auxílio na hora da morte e maior glória para a eternidade.
Comunguemos em reparação ao coração imaculado, transpassado da nossa mãezinha do céu, que desse coração reflete as chamas vivas de amor sobre toda a humanidade. Que venha logo o triunfo do coração imaculado de Maria. Sejamos como Francisco, Jacinta e Lúcia, pequenas crianças reparadoras de fé, esperança e caridade, oração, reparação e penitência, numa entrega total de nós mesmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.